Olá para você que está ligado aqui na programação do Sistema Norte de Comunicação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Traduzindo. Eu sou o Jonathan Vieira e é uma grande satisfação poder receber você, principalmente em um dia tão legal, tão especial, onde nós vamos começar desmistificando um ponto que muitas vezes é considerado muito técnico, mas que com certeza faz parte da vida de todo o povo brasileiro e do mundo, que é o fenômeno da computação, sempre com foco na educação. E para fazer essa grande introdução, né, nesse tema, né, e também traduzir mais sobre ele, eu tenho aqui a honra de receber uma grande amiga, mas ao mesmo tempo uma referência nessa área, que é a professora Raquel Dantas. Raquel, seja muito bem-vinda aos estúdios do Sistema Norte de Comunicação. Muito obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre a computação, principalmente no campo da educação. O prazer é nosso, Raquel. E assim, eu já gostaria de começar esse momento sabendo um pouco sobre quem é Raquel Dantas, qual é a formação dela, como é que ela chega a esse mundo da computação, né, dentro da educação. Fala pra gente um pouquinho sobre a tua história. Eu sou pedagoga, formada pela Universidade Federal da Paraíba e sempre fui muito curiosa. Eu sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa que busca, sou muito inquieta nesse sentido. Se tem uma questão na minha cabeça, eu sempre vou atrás até eu responder Me ela. identifico. E eu não durmo atrás dessas respostas. Então, ao longo da graduação, eu sempre fui observando que a pedagogia ela tem vários leques de atuação. E eu me debruçava em cima desses grandes leques, até que eu conheci um pouquinho, né, na disciplina de Educação e Tecnologia, no curso de Pedagogia, o Certo? mundo da computação, o mundo da robótica, e eu me apaixonei de cara. Que legal. Mas aí não existe muitos pedagogos que trabalham nessa área. Na verdade, eu acho que é assim, até raro ter Sim. pessoas que têm uma expertise na área tecnológica, na área de computação, na educação, E né? eu achava que isso não era para mim, né? Então, a minha história na área também é um pouco da história do meu relacionamento com meu marido. Ele é cientista da computação, Ajuda com com certeza. certeza. E aí eu conheci a robótica, eu passava a oficina todinha de robótica, mandando as coisas para ele. Olha que bacana para tua área, para você se interessar. E ele não se interessava por robótica. E eu, poxa, eu achei tão legal. E aí as pessoas começavam a ver o quanto eu estava obcecada pela robótica, por conhecer um pouquinho mais sobre esse universo. E aí foram Bacana. aparecendo oportunidades, né, de atuação na área profissional. E aí eu fui observando que, sim, esse também é um campo pedagógico, né? Se a gente trabalha isso desde a educação básica, com os meninos de educação infantil, então o pedagogo ele também deveria estar ali mediando esse processo de ensino-aprendizagem também. E aí eu comecei a observar, sim, esse é o meu lugar. Eu quero pesquisar, eu quero conhecer, eu quero me apropriar desse campo também na área de pedagogia. Que bacana, Raquel. Bacana saber esse início, né? Como você começou a se apaixonar, né, por uma área que realmente tem muito a ver com o dia a dia na educação básica. E o que é diferente, assim, entre o termo computação, robótica? Explica pra gente um pouquinho, assim, e como esses dois pontos estão ligados com a educação hoje em dia. A computação, ela é a área de conhecimento, então é o campo de pesquisa, a computação. Então, toda vez que a gente falar de computação, a gente está falando das técnicas, a gente está falando da ciência, né? Então, ela tem os seus desdobramentos. Dentro da grande área da computação, eu tenho aprendizagem em máquina, eu tenho robótica e eu tenho a informática, né? As pessoas confundem muito esse termo, computação e informática, né? Mas a informática é a forma como eu interajo, né, com esses dispositivos, como eu operacionalizo eles. A informática também é uma ciência? Não, a computação, ela é a ciência. Então, por isso que o curso é Ciências da Computação. Então, assim, ele é o grande guarda-chuva. A informática, ele é um ponto disso, onde eu operacionalizo. Por exemplo, quando você está ali usando seu computador, está usando a interação do hardware e do software, e tem essa comunicação, você está trabalhando ali em informática, mas não necessariamente você está trabalhando a computação. A computação é um grande mundo de conceito, é a ciência, né? Então, tem essa distinção nesse sentido. Então, tem a informática e também tem a robótica. A diferença entre os dois? A robótica, ela já trabalha mais nesse sentido da robótica, eu criar máquinas para te servir, né? Então, quando criou-se o termo robôs, ele é um termo tcheco,
né? Que justamente máquina para servir. Então, se parte sempre daquela percepção de que, por exemplo, o aspirador de pó, ele não tem a característica de um humanoide, mas ele é uma máquina que está ali automatizada para te servir, né? A porta do Tecnicamente poderia ser chamado de um robô. Sim, ele é considerado um robô. Ele é considerado Aquele um robô. aspiradorzinho automático, ele é considerado um robô. Todos esses processos que são automatizados, eles são considerados robóticos, né? Para ser robô, não precisa ter a fisionomia do humano, né? Isso aí a gente já caracteriza como robô humanoide. Certo, Ele tá já bem é uma claro. característica também, né? Mas todos esses dispositivos automatizados que eu crio para servir ao ser humano, ajudar o ser humano, eu categorizo ele como robô. E a robótica é quem realmente fica estudando essa área de como fazer esses robôs, como automatizá-los. Ela é uma área de conhecimento ali dentro do grande campo da computação. Né? Hoje você vem atuando nessa área de robótica também. Em algum lugar específico? Conta pra gente. Eu trabalho nessa perspectiva da robótica na educação, né? Computação voltada para a educação, robótica voltada para a computação. Ela é diferente da grande ciência, né? Na parte mais técnica da engenharia, de tudo isso, né? Porque ela vem para o teor educativo. Eu quero ensinar através disso. Então, a gente não trabalha aquela parte técnica, robusta com os estudantes, nada disso, né? Então, a gente quer usar os processos da construção de robôs, de construções de automatização, ou não, apenas eu trabalhar o pensamento, né? Porque uma coisa que a gente parte eu criar um robô e eu trabalhar a parte da computação é aprender a pensar. É isso que a educação ela traz. Não é só apenas montar peças, é aprender a pensar. Então, todas as vezes que a gente trouxer esses conceitos, né, da área de computação e robótica, no chão da sala de aula, é porque eu quero estimular o pensar criativo, eu quero estimular a resolução de problemas. Que legal. E hoje você vem trabalhando com robótica educacional? Sim, na rede municipal, né? Eu trabalho de João Pessoa. Que legal. Eu trabalho, né, da divisão de robótica e cultura maker e também agora fazendo intervenção na divisão de computação e STEAM. Então, aqui na rede municipal de ensino, a gente tem um grande projeto de robótica educacional. Todas as escolas hoje, elas possuem recursos, kits educacionais, né, de robótica. Não qualquer kit, os meninos foram muito criteriosos na seleção desses recursos, que é o da Lego Education, né? Certo. E por que é tão precioso para a gente, principalmente do campo pedagógico? Porque o grande percussor do pensamento, né, do trabalho com crianças e computadores, querendo ou não, robôs também, era o Seymour Papert, um matemático, né, sul-africano, e ele trabalhava essa perspectiva de que para a criança aprender matemática, eu preciso levar ela para um mundo da matemática. Contextualizá-la mesmo. Isso, então eu tenho que criar o mundo dos números para elas. E que processo seria esse? A computação, a robótica, né? Então eu levo a criança a pensar enquanto ela está montando, enquanto ela está programando, porque ele está ensinando a máquina a fazer alguma coisa. Isso é muito bacana. E a gente sabe assim o quanto isso engaja as crianças, como elas realmente assim ficam ligadas com algo que é bastante significativo para elas, que é a tecnologia de forma geral. Hoje em dia, assim, na sua visão, a tecnologia voltada para a educação engaja mais os estudantes? Existe a tecnologia digital que ela chama muito rápido, né? A tecnologia ela foi projetada para fazer você estar ali usando ela. A gente tem que pensar. A tecnologia ela não é neutra. Certo. Não existe tecnologia neutra. Ela tem um propósito por trás. O criador teve um propósito, né? Então, por exemplo, quando eu crio um celular, eu tenho a perspectiva de que eu não quero que você solte aquele aparelho. Eu crio dispositivos para que você use ele nele, né? Então, quando a gente traz múltiplas tecnologias na educação, desde as com baixa tecnologia, que são as analógicas, até as altas tecnologias, que são as digitais, né? Certo. Mas engaja eles de todo modo. Quando eu trago as analógicas, mas eu trago uma proposta significativa, eu vejo o engajamento deles, né? Mas, por exemplo, eu tenho muitas aulas de robótica que, às vezes, nem todos os estudantes eles estão engajados, porque não obrigatoriamente todas as crianças gostam de robótica. Né? Tem muito a ver com aquilo que realmente já atrai o estudante, com o centro de interesse deles. Então, a perspectiva é eu trabalhar a robótica e a computação de forma interdisciplinar na educação.
para que justamente eu promova, por exemplo, a aprendizagem de matemática, de ciência, geografia. Então, tem que estar casadinho, porque a tecnologia por si só ela não faz nada. É a minha intencionalidade pedagógica e o meu olhar Incrível. sensível de professora que eu vou envolver aqueles estudantes, identificar o centro de interesse deles e potencializar a aprendizagem deles usando essa tecnologia. Que bacana, é muito bonito enquanto professor também escutar essa sua fala, porque no fim das contas é isso, é um centro de intenções, um centro de interesses, enfim, é entender realmente esse sujeito e ver o que é mais adequado para ele. Raquel, você falou também muito sobre esse ponto, né, de que existem várias áreas dentro da computação, né, enquanto área maior, enquanto área guarda-chuva, digamos assim. Você falou também sobre cultura maker, falou sobre STEAM. O que são esses termos? Para deixar o pessoal de casa também assim bem contextualizado sobre esses outros assuntos, essas outras áreas, né, do mundo, né, é do mundo da computação, a gente pode dizer assim? Não necessariamente, né? A cultura maker, ela surge como movimento. Ele é um movimento. Eu não sei se você lembra, há um tempo atrás, tinha o termo Dear, faça você mesmo, e tinha muitos tutoriais no YouTube. Certo. Então, há um certo tempo existia muito esse movimento de faça você mesmo, crie você a solução que você quer ver, né? Isso é cultura maker, basicamente. Isso é cultura maker, né? Então, todos os makers, né? Então, a robótica, ela também está dentro ali da cultura maker. Ela é um movimento de faça você mesmo. Você quer uma janela automatizada na sua casa? Então, por que você não compra os eletrônicos e estuda e faz Sai montando, né? Isso, e você automatiza a sua casa. Hoje em dia, a gente tem a Alexa. A Alexa, ela é cheia de módulos. Então, você que não tem conhecimento nenhum de computação, você não é engenheiro da computação, você não é engenheiro eletrônico, mas você pode automatizar a sua casa com a Alexa. Faça você mesmo. Você é maker, né? Então, toda a computação, ela está dentro desse movimento, tanto é que tem muitos estudiosos, como Mitchell Henniges, que aponta que justamente o Seymour Papert, o carinha que ajudou a elaboração dos kits da Lego Education, que a gente tem hoje na rede municipal de ensino, ele é o precursor da cultura maker. Porque ele sempre promovia isso. A criança está ali fazendo, construindo. Colocando a mão na massa. Colocando a mão na massa, sendo protagonista do seu conhecimento. Que é esse, eu construir, eu aprendo, eu construo e eu significo o conhecimento para mim. Porque eu me aproprio. O STEAM? O STEAM é justamente porque eu não vivo em um mundo isolado. O mundo não é uma caixinha. Então, quando eu estou aprendendo robótica, cultura maker, explorando tudo isso, quando eu estou na minha casa automatizando com a Alexa, eu estou mobilizando áreas de conhecimento. Tecnologia, ciência, engenharia, agora o A, né, que antes era STEAM, agora é STEAM, né, porque tem o A, artes. Então, agora, principalmente no Brasil, eu mobilizo não apenas as áreas exatas, mas eu também mobilizo todo o meu conhecimento das áreas humanas e eu junto. Então, é uma sigla do inglês, assim, que representa várias outras áreas que estão ali, ligadas, né, com esse movimento da robótica, né, da cultura maker, justamente para ter realmente substância, né? Isso mesmo. E ele evidencia aqui. Tanto é que o STEAM, ele não é uma metodologia, ele é uma abordagem pedagógica, né? Que a gente pode traduzir muito bem em uma abordagem interdisciplinar, multidisciplinar, né? Se a gente for falar assim, na nossa linguagem coloquial, no campo da educação, que a gente vivencia muito. Tanto é que tem muitos professores que dizem, o que é isso? Né? Quando a gente vai analisar o projeto deles, nossa, eles conseguiram fazer. Eles trabalharam em STEAM. Eles estavam trabalhando ali a grande área de tecnologia, engenharia, matemática, artes, né? Eu conheci recentemente um projeto em uma escola que a professora realmente ela não conhecia o termo. Mas todo o projeto que ela desenvolveu na eletiva ao longo do ano evidenciava que ela tinha trabalhado em STEAM, né? E para quem assim, não conhece o termo, muitas vezes assim só precisa pesquisar um pouco mais e ver como a sua prática pode estar ali perpassando várias áreas de conhecimento que são muito importantes na formação do estudante, não é isso? Sim, perfeito. É uma coisa que durante as formações dos professores, eu sempre dialogo com eles. Nós somos aprendizes antes de ser professores. Eu particularmente decidi ser professora porque a única coisa que eu sabia fazer era estudar. Então eu disse, qual é a profissão que eu vou passar a vida toda estudando? Porque eu só sou boa em uma coisa, estudar. Né? Então eu disse, não, é ser professora. Então eu sempre comento com eles que ser professor é ser um eterno aprendiz. Eu também tenho essa curiosidade, porque a curiosidade é onde abriga ali a minha inteligência, o meu buscar por informações, né? Então,
A gente, como professor, a gente precisa ser curioso também, escutar esses termos e entender um pouquinho o que é que está por trás, né? Porque são termos populares atualmente, Sim, né? sim. Muitos, os que não conhecem o termo, ficam nesse âmbito, mas também tem muitos que conhecem e ficam, o que será? Que legal, né? Muito bom. E eu quero conversar um pouco mais sobre tudo isso, porque está muito ligado com aquilo que você faz hoje, né? Que é fazer educação através da grande área, né? da computação, pela informática, mas sempre, né? com um fim pedagógico. E apesar desses termos aparecerem, todos eles se configuram no que a gente trabalha no campo de inovação pedagógica. Sim, né? bacana. Então, promover inovação no âmbito da educação através de novas abordagens, novas metodologias, né? Fugindo daquele aspecto tradicional que remete muito à indústria. Né? Incrível, incrível. E é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente conversa mais com a professora, minha amiga Raquel Dantas, que está aqui falando sobre esse mundo da robótica, da informática na área da educação. Enfim, fica ligado com a gente. Via Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a lei. A nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração. Com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Estamos de volta e esse já é o segundo bloco do Traduzindo e hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV O Norte a professora Raquel Dantas, que vem falando conosco sobre
computação na área de educação, a informática, enfim, já falou também sobre a questão, né, da cultura maker, falou sobre a abordagem STEAM, perpassando todos esses universos da grande área, né, da computação, tudo isso considerando a educação básica. Professora, agora eu gostaria muito também assim, de ter uma explicação sobre o que é o pensamento computacional. Esse um termo bem específico, né, da área. Sim, ele é um termo contemporâneo, ele foi cunhado por Janet Wing, né, e ele meio que traduz para a gente um pouquinho, principalmente na área da computação, né, na robótica também ele está muito presente, né, como resolver problemas, né, qualquer pessoa que não sejam cientistas da computação, qualquer pessoa que não seja necessariamente da área da computação, elas estão resolvendo problemas do seu cotidiano. O tempo todo, né, na nossa vida. Exatamente, né, a nossa vida permeia problemas e permeia desafios. Então, como é que a gente, ser humano, resolve esses problemas de forma sistematizada, né, de forma lógica também. Então, ele remete muito a isso. Então, como resolver esses problemas, remetendo à nossa racionalização do pensamento. Então, ele traz 4 pilares, né? Então, os 4 pilares do pensamento computacional é pensamento algoritmo. Então, eu primeiro crio... Nossa vida, ela é guiada por sequências lógicas, né? Então, todo o nosso corpo, ele organicamente responde a isso. A nossa vida também é trabalhada a partir de sequências. Na educação básica, a gente aprende a partir de sequências também. Sequências didáticas, inclusive. Exatamente. Também, então, né? para eu poder ler, muitas vezes eu tenho ali uma sequência, né? De aprendizagem. Eu tenho um grupo de sílabas, né, que vão se agrupando e a partir dessa sequência eu vou juntando, fazendo significado para mim tudo isso, né? Além do algoritmo, eu tenho a abstração, né? Essa minha capacidade de ver o todo. É um segundo pilar. Isso, eu tenho um todo ali e aí eu vou identificando o que é importante para mim, né? Nesse vasto mundo. Depois a decomposição, né? Os problemas são gigantes, como é que eu resolvo eles? Então eu vou quebrando esse problema em pequenas partes para me poder resolver ele, né? Bom, e o legal. Reconhecimento de padrão, que é um outro pilar. Se eu analiso uma situação e aí eu olho uma outra adversa, eu já vejo no terceiro ponto um padrão e eu resolvo de forma mais fácil. Nossa vida, ela é em volta também de reconhecimento de padrão. Então, tudo isso é o nosso pensamento que a gente emprestou à máquina, né? Para os computadores, para os robôs. Então, a gente resgata isso na educação básica justamente para que as crianças elas comecem a trabalhar a resolução do problema desde que elas sejam muito novas, né? E faz muito sentido pensar assim, né? Porque na verdade é o movimento da vida mesmo, em que você analisa as situações, você tenta buscar o melhor caminho para resolver uma determinada situação, que me parece assim que são esses pilares, né? Que, por exemplo, quando eu vou apresentar para algumas turmas de pedagogia o que é pensamento computacional, eu sempre apresento, vamos agora planejar o meu casamento comigo. É um grande evento e é um desafio. Vamos lá aplicar os pilares do pensamento computacional para vocês me ajudarem a resolver esse problema, né? E aí a gente se diverte tentando, e aí eles começam a perceber o quanto faz sentido, né? E aí vem aquela ideia de que computadores sempre foram máquinas? Não, eles foram um pensamento, né? Em um determinado momento. Então, o computador eletrônico, ele demorou muito a existir. Antes disso, existiam as pessoas que operavam esses computadores. Elas faziam os cálculos e passavam para as máquinas sinalizando, né? Que interessante. Depois que se veio o computador eletrônico, que é o que a gente conhece hoje. Mas antes disso, eram pessoas que eram matemáticos e computavam, daí a palavra computação. Computadores, né? As pessoas tinham... Isso era uma profissão. Os computadores, as computadoras, né? Então, há muito tempo, isso era uma profissão. Informação que eu realmente não sabia, né? Que ainda teve esse ponto na história, né? Um ponto curioso até para as pessoas de casa procurarem, né? Muitas dessas pessoas que atuavam na profissão eram mulheres em períodos de guerra, que era onde tinha o maior boom de desenvolvimento tecnológico, né? Então, os primeiros computadores eram para calcular balística, né? Então, as garotas do ENIAC, é sempre bom dar um Google aí para conhecer um pouquinho delas, que às vezes a história ela esquece que as precursoras na área da computação eram mulheres.
Olha só, fica a dica, pessoal, né, de procurar um pouco mais, né, sobre essas garotas As garotas do ENIAC. ENIAC é o primeiro computador, né, ele era do tamanho de 2 casas, né, mas ele não fazia nada mais do que uma calculadora do seu celular faz. Olha só, né, como tudo vai se desenvolvendo ao longo da história. Professora, eu acho que também é bacana, assim, a gente tentar concretizar um pouco mais, através de exemplos práticos sobre esse pensamento educacional. Como é que ele se materializaria, assim, no dia a dia, né, de uma sala de aula, por exemplo? Numa sala de aula, né? Então, eu nem vou trazer muitos exemplos com altas tecnologias, com as próprias baixas tecnologias, né? Então, quando a gente está trabalhando desde a educação infantil, a gente trabalha muito reconhecimento de padrão para resolver problemas. Então, vamos ali analisar algumas cores, brincar um pouco com as cores. E aí a gente pede para que as crianças elas solucionem alguns quebra-cabeças, né? Através desses reconhecimentos de padrão de algumas cores, né? Elas vão analisando, né? E, por exemplo, uma chave para você resolver um grande quebra-cabeça é justamente trabalhar esse reconhecimento padrão e fazer a decomposição e aplicar esses pensamentos, os pilares do pensamento computacional também. Então, são algumas ações de projetos que a gente sempre tem na educação infantil. Isso, né? E na robótica educacional, por exemplo, como é que isso se materializa? Primeira coisa, vamos montar um robô. Quando a gente vai montar um robô, a gente segue uma sequência de passos. Então, eu já começo a trabalhar o meu pensamento algoritmo, certo? A partir disso, enquanto ele também está montando esse robô, ele trabalha a abstração. Ele tem um mar de peças ali. E aí a gente vai analisando justamente quando a criança ela tem uma dificuldade de abstração, ela não consegue identificar aquelas peças tão facilmente, né? Então a gente diz, calma, você vai trabalhar o seu nível de abstração, ele ainda vai melhorar, né? E até nos adultos, os nossos professores, quando estavam nas formações continuadas, eles tinham essas dificuldades. Eu, não, calma, isso é um processo, você ainda está trabalhando a sua abstração, né? E aí... É um processo novo, né? Para muitos adultos, né? Reconhecer o padrão também na hora da montagem, dá para fazer isso, né? A gente começou a observar nos estudos ali no Centro de Educação, a gente tinha um projeto de laboratório de robótica educacional e trazia algumas crianças. E a gente começava a perceber a questão do movimento espelhado, que nem sempre é fácil para todas as pessoas, mas é um padrão. Eu começo a analisar... Movimento espelhado? Movimento espelhado. Então, eu montei a parte direita do meu robô. Depois eu vou montar a parte esquerda do meu robô. E as crianças tinham muita dificuldade de fazer isso. Mas elas tinham acabado de montar isso tudo perfeitinho desse lado. Porque muda o lado de tudo, não é isso mesmo? Isso. Elas tinham acabado de fazer isso. Por que elas não conseguiam fazer isso? E aí a gente ia analisar e pedir para que elas analisassem essa peça e reconhecessem o padrão do que foi que elas tinham acabado de montar para elas conseguirem finalizar o outro lado. Isso é que a gente chama de movimento espelhado. Algumas crianças têm dificuldade de identificar o lado direito e o esquerdo se você muda a posição do seu corpo, né? Então, esse é o movimento espelhado que a gente faz, né? E a gente sempre busca para que eles trabalhem justamente esse reconhecimento padrão para identificar qual é a direita e qual é a esquerda de uma pessoa que está em outra posição, além do padrão que ela está vendo, né? Então, no fim das contas, não é só mesmo a robótica pela robótica, a tecnologia, realmente vai trabalhando também outras habilidades, outros processos de reconhecimento que é do nosso dos estudantes, né? Que é do nosso cotidiano, ou seja, se eu tenho uma conta muito grande, cálculos mentais, né? Qual a habilidade que eu estou trabalhando ali, de um grande número? Eu vou quebrando ele. Vocês foram ensinar, na educação básica, a gente foi ensinado isso, a gente ir pegando, trabalhando ele em pequenas partes e isolando esses números para a gente fazer a conta, né? A subtração, né? Sim. Então, você trabalhando na decomposição. Você não vai, por exemplo, direto já resolver uma equação. Você vai ali tentando destrinchar parte a parte até chegar no resultado final. Exatamente. Tem sempre aquele movimento. Vamos pegar um emprestado? Esse é um movimento de abstração e decomposição que, às vezes, as crianças têm dificuldade, né? Numa conta aritmética. Mas não estou trabalhando robótica nem computação, mas eu estou trabalhando no pilar do pensamento computacional enquanto eu estou fazendo esse exercício com os estudantes também. Só que de forma não intencional. Eu, professor, não estou racionalizando que eu estou trabalhando isso. E meu estudante também não sabe, mas ele está sendo trabalhado ali. Que legal. O pensamento da área de computação, né? O pensamento computacional, esse é o termo, ele, assim, deveria perpassar
todas as nossas aprendizagens mesmo, né? Então, assim, é muito significativo pensar dessa forma, né? Porque no fim das contas, eu acho que é um pensamento mesmo de aprendizagem, não só na área da computação, né? O pensamento é heurístico, né? Então, eu tomo consciência sobre isso, eu crio gatilhos na minha mente e atalhos, né? Então, por exemplo, meu marido é cientista da computação, ele pensa muito logicamente, né? É natural, né? O que a Janet Wing, ela diz, né? É natural para as pessoas que estão na área da computação pensar dessa forma. Já pensar dessa forma. Exatamente. E aí, faz muito sentido. E aí eu brinco, às vezes, quando eu estou numa aula conversando com o pessoal de pedagogia, que eu digo, minha gente, meu relacionamento mudou quando eu comecei a entender o pensamento computacional, porque eu percebi que os homens, eles são maquinazinhas, que a gente precisa entender um pouco do pensamento computacional para dialogar e se comunicar com eles, montar a sequência lógica. Olha a dica aí para todo mundo, né? Montar a sequência lógica, dar para eles as condições, né, para que eles possam operalizar tudo isso, né? Tem até algumas brincadeiras, tipo, você manda seu marido numa feira, né, no mercado. Então, se tiver laranjas, compre bananas. Aí, às vezes, ele traz a banana, porque você deu uma condição. Qual foi a condição? Se tiver laranja, compre a banana. Compre a banana. E aí ele vai comprar a banana porque a sentença foi verdadeira. Tinha laranja. Sim, sim. Então, são brincadeirinhas que a gente faz até com os estudantes para eles refletirem alguns aspectos de como funciona a cabeça de um computador, que não tem cabeça. Mas enfim, as problematizações que enfim, vão norteando um caminho de um pensamento. Né? Mas então, ajudou eu, como pedagoga, que sou de uma área de humanas, compreender um pouco desse processo, me ajudou muito mais a resolver problemas de forma muito mais consciente em todos os âmbitos da minha vida. Que legal, professora. Computação na educação básica, considerando o currículo, considerando realmente essa área do conhecimento no processo de direito das crianças, dos adolescentes, enfim, de todo mundo que está na escola. Como hoje a computação está inserida no nosso universo escolar? A gente tem um grande movimento da Sociedade Brasileira de Computação há algum tempo, né, para justamente levar a computação para as escolas, né, como área de conhecimento, né. Então, desde 2023, ela começou a ser obrigatória. As nossas políticas, a nossa lei, ela instaura que ela é obrigatória, né, mas aí tem um tempo de implementação, né, para esse processo acontecer, né, nas escolas públicas, tem um prazo, tudo isso, né? Mas então, é uma área de conhecimento que precisa estar na escola. Precisa. É obrigatório. Agora é lei, né? De acordo com a Lei 14.533 da Política Nacional de Educação Digital, ela está incorporada, tanto a computação quanto a robótica também são áreas reconhecidas e que é uma política que altera a LDB também. Não tem como mais fugir disso. Não, por muito tempo se fugiu disso, né? Até porque desde a década de 70 é uma área estudada aqui no Brasil, né? Então não é algo novo também. Faz bastante tempo que as pessoas estudam, que elas trabalham meios e analisam formas de potencializar a computação na educação básica. Que legal. Eu quero conversar um pouco mais sobre isso, mas no nosso próximo bloco. Pode ser? E é isso, pessoal. Esse é o Traduzindo, né, desta semana, aqui realmente mergulhado nesse universo da educação computacional. Daqui a pouco a gente conversa mais com a professora Raquel Dantas sobre o assunto. Até já! Tem ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei e handebol de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação.
Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O Roberto entendeu que merece um tempo para se cuidar. Para Dona Luzinete, trabalhar é ter mais saúde. Já a Júlia trabalha por um futuro promissor para seus filhos. E o SESI Paraíba trabalha por todos eles, Robertos, Luzinetes, Júlias e todos os trabalhadores da indústria, do litoral ao sertão, levando saúde, bem-estar, educação e cultura para quem sonha com um futuro e faz acontecer. SESI Paraíba, cuidando de quem trabalha, fortalecendo o futuro. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Estamos de volta, pessoal, com a professora Raquel Dantas e hoje o tema é educação computacional. Raquel, já aprendi bastante, eu tenho certeza assim, que você vem traduzindo assim, com maestria essa grande área do conhecimento que hoje já está tão inseridas, por força de lei, inclusive, nas nossas escolas. Na verdade, está se inserindo, né? Está em um processo. Isso vem sendo desafiador para a educação do Brasil. Qual é a sua visão realmente sobre esse processo tão necessário e obrigatório, né? Apesar de ser muito necessário, a gente tem a questão da infraestrutura nacional, né? Então, mesmo que a lei tenha sido instaurada, ela ainda se deu um certo tempo para que todos os municípios e os estados eles pudessem se adaptar. Ela deu esse tempo, né? Isso, para que eles também pudessem compreender. Então, a lei ela começou a ser promulgada desde 2022, né? Já uma resolução no Conselho Nacional de Educação. Mas aí ela já começa a ser obrigatória agora, a partir de 2025, onde os municípios e estados começam a sentir um pouquinho essa pressão de implementação, né, se a gente pode falar desse termo, né? Precisa ter, está em lei, né? Está em lei. Realmente é necessário, é uma pressão mesmo. Mas aí o que nacionalmente se discute é a questão de onde estão esses profissionais. Entendi, tem toda uma
uma questão do contexto mesmo, né, das escolas do país. Exatamente. Né? Apesar de já existir o curso de informática, a licenciatura, né? O curso de licenciatura na informática ainda são poucos, então a gente não tem esse grande volume de profissionais para atuar nessa área, né? E quando a gente fala dos anos iniciais, onde somos nós, pedagogos, que trabalhamos com esses estudantes, nos cursos, no currículo, né, dos cursos de formação desses professores, desses pedagogos, também não há muita discussão sobre isso. Então, há a diretriz, mas na verdade a realidade ainda precisa de muita adaptação para ter, pelo menos, os profissionais atuando com isso nas escolas. E aí a política, ela estabelece justamente a questão dos cursos de formação continuada para esses professores, e ela também traz essa perspectiva da adaptabilidade dos municípios, né, de trabalhar de forma transversal. Então, os municípios e estados, eles também têm essa habilidade, essa abertura de trabalhar de forma transversal, né? Então, eu, como professor de português, ciência e matemática, nós podemos dialogar e compreender a partir de formações, que é um direito que a política ela garante, né, essas formações continuadas para que eles possam compreender, para trazer essa área de conhecimento para a escola, para a sala de aula também. Como a gente conversou anteriormente, é uma área interdisciplinar. Então, não se trabalha a computação pura quando a gente pensa na educação, não se trabalha a robótica pura no campo da educação. Eu trabalho aspectos para que eu promova o pensamento, né? Então, é essa perspectiva que a gente vai trazer. Mas poderia ser trabalhado somente, por exemplo, uma disciplina de computação? É possível também, assim? Sim, a prerrogativa da política é que a gente instaure uma disciplina de computação. Certo. Mas aí o que a gente se choca é justamente na infraestrutura. No campo... Então, se não puder, então tem que ter outros meios, né? Desde que garanta esse processo, ela de contato. Respeita a questão do município e do estado, ele não ter essa infraestrutura. Aqui na nossa cidade, em João Pessoa, o que é que a gente fez? A gente acabou de iniciar uma política, né, de educação integral, né? Então, nas escolas de educação integral tem a possibilidade, porque a gente já tem práticas ativas, que é uma disciplina nas integrais que trabalha robótica e cultura maker. Tem né? estrutura e tem carga horária também, não é? Que ajuda bastante. Exatamente. E aí, nas escolas que não são integrais ainda, a política que se lançou, ela amplia justamente o projeto das escolas integrais, criando uma 7ª aula que vai promover justamente o ensino de computação, né, para esses Então, o município de estudantes. João Pessoa vem pensando em garantir esse direito através dessas estratégias que você vem citando, né? E aí existem muitos municípios e estados que estão criando os seus currículos, porque a lei ela também estipula que os municípios e estados têm autonomia para criar os seus currículos de educação, tecnologia e de computação nesse sentido, né, a partir justamente do anexo, né? Então, a gente também tem um currículo com base nacional como curricular, o anexo de computação, que ele dá essa base para que os municípios eles criem o seu próprio currículo, estudem a sua realidade e vejam a melhor forma, basicamente, de vejam uma inserir. melhor forma. Então, existem currículos como na cidade de Natal, né, que vão ser transversais, né, em várias outras cidades que tem esse movimento, né, e está crescendo cada vez mais. Estava bem tímido a criação dos currículos e agora foi aumentando. Uma forma da população e de outras pessoas que estão curiosas para conhecer é acessar o site computacional. Né? Existe esse domínio na rede que vocês podem analisar. Lá tem um grande repositório sobre atividades. Site computacional? Isso, o nome é Computacional. Computacional Brasil. Ele é criado por um pesquisador justamente aqui nacional, o David Brainstorm, né? Eu não vou conseguir fazer a pronúncia dele exata, né? Tudo bem. Mas ele criou esse grande repositório onde ele une toda a comunidade para reunir informações o tempo todinho, né? Então tem currículos de outros estados, municípios para a gente poder fazer a consulta. Tem um compilado muito grande de atividades para dar um norte para os professores, né? Artigos, dissertação, né? Então ele quis reunir o máximo de conteúdos possível para que as pessoas elas pudessem conhecer e explorar um pouquinho mais dessa área, né? E aí ele trabalha junto aí com a Sociedade Brasileira de Computação para divulgar essas informações e cada dia mais ajudar as pessoas, né?
eu participo um pouco da comunidade e sempre chega algum professor dizendo, meu Deus, né, aqui começaram a cobrar para a gente trabalhar na implementação desse currículo, eu não sei como fazer, o que é que vai acontecer, né? E tem surgindo... Lá tem muita informação para ajudar. Lá tem muita informação para ajudar. E aí tem novas tecnologias que vão surgindo, a gente acabou de viver o boom da inteligência artificial, né? Exato, hoje só se fala em inteligência artificial. Exatamente, né? Mas o boom ainda é muito voltado para a IA generativa, né? Então, tem estados, por exemplo, como o Piauí, que vem trabalhando em incorporar no seu currículo a inteligência artificial para se trabalhar de forma mais consciente, a ética também, né? Quando a gente fala em inteligência artificial na educação, nós também precisamos discutir a ética do uso da inteligência artificial no campo da educação, no campo da pesquisa, né? A gente tem esse trabalho na educação básica de não levar o estudante apenas a fazer consulta. Consulta é uma coisa, pesquisa é outra. E aí, muitas vezes, os estudantes eles acabam indo fazer a consulta no ChatGPT, no Gemini, né, no Copilot. E aí, não são ferramentas que elas respeitam a ética é nossa, não da máquina. Exato. Né? Então, nós que temos que, de alguma forma, ter o nível de consciência. Exatamente. Né? E aí, a política de educação digital... ela não traz só essa perspectiva da computação e da robótica, ela também traz essa questão da cultura digital, da cidadania digital, né? O nosso mundo, ele mudou. E a nossa forma de interagir com o mundo também precisa ser mediada, eu preciso aprender alguns aspectos sobre isso, né? Então, a gente tem muita questão do olhar a semana do bullying na escola, mas e o cyberbullying? Exato, que é tão forte quanto, né? Que é tão forte quanto, ou né? até maior. Sim, em alguns né? contextos. Então, a gente tem aí redes sociais, a gente tem, por exemplo, o X, que é o antigo Twitter, né? Que é uma rede que dissemina muitos comentários de todos os tipos de ordem. Então, como eu, eticamente, me porto frente a essas ferramentas, né? Esses recursos que estão aí o tempo todinho. Fala-se também sobre letramento digital, mas eu imagino que seja diferente de realmente assim, você ter um letramento para lidar com essa seara da computação de forma tão genérica, né? tão grandiosa. Esse letramento digital é justamente essa questão de como eu vou interagir, como eu vou compreender, como eu vou me comunicar através dessas novas ferramentas digitais, né? Não é só usar. Não é só aprender a usar. Eu uso ele, mas qual é a utilidade? Qual é o meu objetivo, afinal? Como eu vou usar também perpassa o letramento digital. Exatamente. O que é que eu vou fazer com esse meu conhecimento, né? Então, em era de inteligência artificial, né, a IA, ela aprende com a gente. Exato. Somos nós que fazemos. Nós que criamos, né? Nós que criamos, nós que alimentamos, então ela reflete a gente, né? Então a questão ética também está muito envolvida com letramento digital. Sim, a questão ética está muito envolvida com letramento digital. Até porque, desde o campo da ficção científica também, se estuda um pouquinho essa ética, né? Isaac Asimov, que é um grande escritor, ele já trabalhava muito essa perspectiva, né? Criamos a máquina. E aí, qual é o futuro da máquina? Como é que nós vamos reger? Quais são as leis da máquina? Né? Então, as leis que ele criou, inclusive, são as leis da robótica, elas refletem um pouquinho. E que, mesmo partindo do campo da ficção, ela já é estudada no nosso mundo real, né? Até com um pouco de análise de uma propriedade de se tornar factível, nesse sentido. Né? Então, a ética, ela é muito importante, até porque a ética e a moral, ela é nossa, e a gente precisa saber lidar com todas essas ferramentas nesse sentido, e é por isso que ela precisa ser levada muito a sério na educação básica, principalmente, porque é ali que eu estou trabalhando, eu estou educando, eu estou envolvendo, né? Eu estou fazendo com que a criança, ela interaja com todas aquelas ferramentas dentro da escola, mas também preparando ela para interagir com essas ferramentas ao longo de toda a sua vida. Que bacana poder escutá-la, é um relato assim impressionante, viu? Parabéns, né, por nos inspirar tanto e nos fazer pensar, porque na verdade assim, a gente não tem como fugir desse processo de ficar letrado digitalmente, até porque enfim, uma boa parte do nosso dia atualmente vem sendo preenchida com essas inserções, com essas interações. A gente vive em prol disso agora. Pois é. E o que é que a senhora tem para dizer
Raquel, assim, para as pessoas que querem se aprofundar ainda mais nessa área, né, do letramento digital, da robótica educacional, enfim, da computação educacional, assim, porque é uma área que é muito potente, é uma área que tem muito, hoje, atualmente, um mercado de trabalho Sim. também, né? Então, assim, vale a pena, né, investir? Vale a pena conhecer, até porque é o universo dos nossos estudantes, né? E tudo que diz respeito aos nossos estudantes diz respeito a nós também, profissionais, professores, né? Uhum. O mundo mudou e a gente também precisa mudar. Existe sempre aquela polêmica com os professores, né? Ah, mas a IA vai se tornar os próximos professores, as máquinas vão substituir os homens. Não, eu gosto de pensar que pessoas que sabem utilizar a ferramenta, pessoas que sabem usar a IA, pessoas que sabem potencializar a robótica, pessoas que sabem potencializar a computação, pessoas que sabem compreender o universo do seu estudante, irão substituir as que não estão dispostas a compreender. Né? Então, não acredito. Faz muito sentido. Eu não acredito que as máquinas vão substituir, até porque elas não têm esse poder do pensamento criativo, o poder da resolução de problema tão sofisticado quanto o ser humano ainda tem. Isso ainda é nosso. Então, a gente sempre brinca, eu tenho um colega minha que sempre diz, é a mente sobre a máquina, né? Então, a tecnologia ela não vai transformar a educação, não vai. Mas a educação, ela vai transformar o uso da tecnologia no seu campo, né? Então, ela está ali para a gente potencializar ela, mas é uma ação humana ainda. A máquina, por si só, ela não faz nada. Somos nós, que somos o principal fator de inovação na educação. Ainda somos nós, os professores. Com toda certeza, e continuaremos sendo mediadores do conhecimento. A gente está lá realmente na sala de aula para fazer com que essa garotada toda possa interagir com o meio de uma maneira que seja significativa. Então, assim, inserir a tecnologia nesse meio, né, de uma maneira em que eles se tornem cidadãos melhores, se realmente, assim, desenvolvam para lidar com um mundo tão tecnológico, certamente vai precisar do profissional professor. Eu creio muito nisso também. Até porque a gente vem de um movimento que a gente não sabe qual é o mundo que a gente espera amanhã. Qual vai ser o mundo de amanhã? Quais vão ser as profissões de amanhã? Eu não consigo prever, porque o mundo é muito volátil e muito incerto. Mas a tecnologia vai estar. A tecnologia com certeza vai estar, mas aí eu preciso estimular a minha criatividade como professor, como profissional e também favorecer para que eu crie uma nova geração de pensadores criativos e voltados para a resolução de problemas. Tecnicamente, metodologicamente, então assim, a gente precisa se adaptar. Precisamos. Mas que com certeza o professor estará nesse mundo do amanhã. Estaremos. Pois é. Então é isso, pessoal. Traduzindo desta semana, contou com a presença da Raquel Dantas. A gente está chegando ao fim do nosso programa. Infelizmente, eu já quero assim lhe convidar para outros momentos, porque esse tempo de hoje, né, assim, ainda nem foi suficiente para entender um mundo muito grande, tão né? vasto. Um universo, não é nem só um mundo, é um universo realmente de informações e que, assim, está muito conectado com o nosso dia a dia, com a nossa formação. E, enfim, isso ficou muito claro, ficou muito bem traduzido nesse espaço aqui. Muito obrigado, Raquel. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Pesquisem, explorem, estamos todos juntos nessa grande jornada. Pois é, pessoal. O Traduzindo desta semana, né, fica por aqui. Espero você na semana que vem com um assunto assim a ser traduzido que com certeza vai trazer muita inspiração para o nosso dia a dia. Até semana que vem. Obrigado.